somos os melhores dentro de campo. E essa é uma convicção que eu tenho. E discordo profundamente quando alguns dizem que a Europa está à frente da gente. Individualmente, os atletas brasileiros estão à frente de qualquer outro atleta do mundo inteiro. Nós temos a capacidade de nos adaptarmos e de transformarmos o jogo pela nossa improvisação, pela nossa alegria, pela nossa felicidade. Esse é o nosso grande diferencial. Eu conheço muitos jogadores, diretores, treinadores, mundo inteiro. Eu não estou falando aqui de dentro de uma bolha de quem fica fazendo comentário dentro de um estúdio de gravação o dia inteiro. O que eu estou dizendo para vocês é quem está rodando esse mundo e conhecendo pessoas e vendo o que está acontecendo com o futebol e com os jogadores brasileiros. Se você quiser resultado no seu time, você vai precisar contratar jogadores brasileiros, porque nós temos a competitividade, nós somos extremamente focados naquilo que nós queremos, nós sabemos valorizar os nossos sonhos, sabemos valorizar as oportunidades e nós somos produtivos. Nós temos capacidades que faz com que os times que nós estamos tenham uma maior produtividade. Mas daí você pode me perguntar, mas Ticão, por que a gente não vence um europeu numa Copa do Mundo há não sei quantos anos? Toda vez que a gente encara os europeus, nós perdemos. O que está acontecendo com o futebol brasileiro nesse sentido? Por que a Europa está tão na frente no contexto coletivo do brasileiro? E aqui é o único ponto que eu acho que a gente está atrás da Europa, que é na questão da mentalidade. Nas últimas 3 Copas do Mundo nós podemos observar isso. Na Copa de 2010, na Copa de 2014 e na Copa de 2018. Um gol desprogramou todo o nosso time e fez com que jogadores consagrados, jogadores que já têm uma vivência, uma experiência no futebol muito grande, perdessem totalmente o controle e o discernimento do que fazer naquele momento e explorar o talento da melhor forma. E é por isso que eu tenho convicção que 90% da tua produtividade começa aqui, é mental. Porque esses 90% têm a possibilidade de disparar o que vai acontecer fisicamente e tecnicamente no teu jogo. Então, 95% está aqui, na capacidade de se concentrar, focar, acreditar, se conectar, concentrar naquilo que você pode fazer. Então, o teu talento vai poder vir à tona a partir de todas essas expressões que são mentais em primeiro plano. E as emoções são tão importantes porque quando você conhece o teu perfil emocional, você discerne qual é a tua posição. Vou dar um exemplo. Um zagueiro vai precisar ter uma agressividade, vai precisar ter uma liderança, vai precisar ter algumas características emocionais para poder jogar de zagueiro. Já um atacante, as características emocionais do atacante são totalmente diferentes. Frio, calculista, ousadia, coragem, são características emocionais e perfis emocionais totalmente diferentes. E aqui acontece uma coisa que é muito comum. Um jovem tem o sonho de ser artilheiro, mas o perfil emocional dele é de um zagueiro. E ele está desconectado. Sem esse alinhamento emocional com as suas características técnicas e físicas, você vai ficar para trás. É importante estar alinhado técnica, física e mentalmente, para que você possa explorar 100% da tua posição e dentro do teu posicionamento ser efetivo e eficiente. A consequência disso, desse alinhamento, é aquilo que nós chamamos de confiança. Vai conseguir explorar a tua melhor característica técnica e física dentro do teu perfil emocional. O que vai acontecer? Vai ter um bom rendimento e quanto mais bem você estiver dentro do campo, mais confiança você desenvolve. E aí é muito importante para que você possa ter uma capacidade emocional que traga memórias, que traga associações, que traga imagens positivas, para que você possa dar passos e evoluir mentalmente até você chegar num nível emocional que nada pode te abalar. Enquanto muita gente pensa e manda mensagem para mim a respeito da parte física, a respeito dos treinamentos, eu respondo que é muito importante, é claro. Mas se você tiver 80 quilos de força muscular, mas não saber aplicar isso, não conseguir trazer e explorar todo esse teu talento ou toda essa tua força, não adianta absolutamente nada. Um jogador de 60 quilos vai bater em você e você vai cair. Você está com medo, você está sem coragem, você está sem ousadia, você não tem uma capacidade mental para poder aplicar isso. E é lógico que a imposição emocional dentro de campo faz toda a diferença. O seu objetivo quando você comprou esse conteúdo, é claro, foi desenvolver a tua confiança e poder chegar naquele estágio em que você pode jogar livremente.
que você pode jogar com espontaneidade. Assim como você joga lá na pelada, você poder jogar também o jogo sério, o jogo valendo 3 pontos, o jogo que está todo mundo te olhando e com expectativas da tua performance. Logo, a confiança é o melhor antídoto que nós temos contra a falta de segurança, contra o nervosismo, a ansiedade e o medo. Quanto mais confiante você se sente, menos nervoso você vai entrar dentro de campo. E por que que essa nossa geração de hoje é tão amedrontada? Porque tantos jovens têm medo de realizar, têm medo de ir em busca do desconhecido. Hoje nós vivemos a era da informação, da tecnologia, da globalização. Então, a todo momento, nós estamos sendo bombardeados por informações. E, infelizmente, no Brasil, 90% é informação negativa. E os nossos jovens estão crescendo com notícias negativas todos os dias. É gente morrendo, é economia ruim, é corrupção, é roubo, é ladrão, é insegurança, falta de recurso, é pobreza, é miséria. E nós não conseguimos mais nos conectar e termos dentro de nós imagens positivas do país que nós vivemos. Essa nova geração construiu um conjunto de crenças, estados emocionais, geraram uma mentalidade negativa. E se alguém está amedrontado, ansioso, desconfiado, não vai de fato conseguir se conectar aos riscos que a realização dos sonhos nos proporcionam. Se você quiser realizar algo na sua vida, você vai precisar assumir os riscos disso. E quem está com medo, desconfiado, ansioso, nervoso, enxergando o mundo pelas lentes do pessimismo, é claro que não vai assumir os riscos e enfrentar as dificuldades da maneira que precisa. E é por isso que é tão importante nós conhecermos as nossas emoções, conhecermos o nosso cérebro, o funcionamento disso tudo, para que nós possamos ter um espectro daquilo que está acontecendo dentro de nós, para que o tempo não passe e lá na frente, quando você estiver maduro e tiver o conhecimento a respeito dessas emoções, você voltar no tempo e dizer assim, se eu tivesse 20 anos a menos, eu poderia fazer tudo diferente. Aqui está um ponto muito importante, que é conhecer as tuas ferramentas. Se o pneu do teu carro furar, se estragar a tua bicicleta, se estragar alguma coisa dentro de casa e você quiser arrumar, mas não conhecer as ferramentas, você trazer uma chave de boca para resolver alguma coisa que é uma chave de fenda que vai resolver, você até tem as ferramentas, mas você não as sabe usar. E é exatamente isso que eu percebi ao longo da minha vida emocional. Eu até tinha ferramentas, eu até tinha força, até tinha algumas capacidades, mas eu não sabia usar, o momento de usar, a forma de usar. E tudo isso me levou a ir perdendo a confiança e a não encontrar dentro de mim as soluções. Mas as soluções sempre estavam aqui dentro. E é isso que você precisa entender nesse conteúdo, que você tem as soluções para os teus problemas. Ah, Ticão, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem força, você tem um sonho, você tem motivos. Ah, mas a minha cidade ela não tem estrutura. Mas você pode, por meio de contatos, por meio de parentes, buscar novas oportunidades fora da tua cidade. Basta você ter confiança no teu talento. A história do Dante é extraordinária para poder trazer luz a esse assunto. E eu vou deixar aqui um pouquinho dessa história aqui no final desse módulo, a história do Dante, para que você possa ver o quanto que a conexão mental com o teu objetivo, quando você perdeu o medo, perdeu a ansiedade, perdeu o nervosismo e se conectou com o teu sonho, você vai perceber que a coragem vai assumir o protagonismo da tua vida. E quando você tem coragem e confiança, muita coisa pode acontecer. E aqui é muito importante, então, esse conhecimento sobre si mesmo, para você descobrir quais são as suas fraquezas e quais são as suas forças, as suas potências. Tá? Conhecer a parte que foi herdada dos nossos pais, a nossa fisiologia, a minha característica emocional, ter esse conhecimento a respeito disso tudo vai poder trazer mais facilidade para que eu possa enfrentar as dificuldades e criar emoções positivas para que eu possa caminhar junto com os meus sonhos. O que acontece muito e você vai perceber é que muitas vezes você está treinando, está se dedicando, está dando o teu melhor, mas emocionalmente os teus pensamentos estão na outra direção. Eles estão dizendo que é difícil, estão dizendo que não dá, estão dizendo que você não consegue, enquanto que com o teu corpo você busca os teus objetivos, mas com a tua mente você está sabotando tudo aquilo que você está fazendo. E isso me faz lembrar de uma historinha, quando eu mudei para o meu primeiro apartamento, eu cheguei lá e comprei uma mesinha, e aquela mesa era muito simples, tinha 3 madeiras, alguns parafusos,
E eu desprezei o manual, desprezei a informação e o conhecimento de quem fez aquela mesa. E parti logo para a montagem. Só que os parafusos, eles tinham uns encaixes diferentes. E aquela mesa, ela não era uma mesa tradicional de você apenas parafusar e acabou. Tinha uns encaixes que eu ainda não conhecia. E eu sentei ali no chão e comecei a montar. E a mesa ficava bamba e não estava dando certo. O que eu comecei a fazer? Comecei a culpar o fabricante, comecei a culpar a loja que me vendeu, comecei a ficar nervoso, perdi tempo, a mesa ficou bamba, coloquei o abajur em cima, não funcionou, tive que tirar, voltei a fazer e ali eu perdi 2 ou 3 horas, fiquei nervoso e nada aconteceu. Qual a conclusão que eu cheguei? Que eu precisava estudar aquela mesinha, ter conhecimento e informação sobre aquela mesinha. Foi um pouco humilhante para mim. Me render e dizer assim, cara, preciso estudar essa mesinha aí para conhecer o que acontece, para poder de fato ela funcionar e exercer a função pela qual ela foi feita. E é exatamente isso que nós precisamos saber, nós precisamos estudar as nossas emoções. Como que acontecem esses encaixes, o que ocorre no nosso cérebro, o que acontece na estrutura dos nossos pensamentos, nos padrões mentais que nós estamos já habituados, nos nossos hábitos mentais, o que ocorre, quais são as coisas que estão na nossa subconsciência, que ocorreram, que a gente não tem controle e que desenvolveram uma linha de raciocínio na qual a gente vive hoje. Nós precisamos mergulhar nesse conhecimento, nessas informações, para que dessa forma a nossa vida de fato, exerça todas as funções pelas quais nós fomos chamados a fazer. Não adianta eu ser um volante e não saber a função do volante. Não adianta eu sair por aí driblando todo mundo achando que eu estou sendo craque, mas na verdade não estou exercendo aquilo que de fato é o melhor para mim e para a coletividade, para a minha equipe. E aqui está um grande problema da nossa geração e de nós, todos os brasileiros. Nós temos a pretensão de dizer que sabemos tudo sobre futebol e isso não é verdade. Nós precisamos aprender. Quando eu cheguei na China, em 2012, eu cheguei altivo, soberbo, com aquela pretensão de que eu sabia tudo e que os chineses não sabiam nada. Eu tive um pouco de dificuldade no começo, um pouco de arrogância, não aceitava muito aquilo que o treinador falava, mas depois que o tempo passou e a maturidade veio, eu entendi que eu preciso me adaptar ao futebol chinês. Eles querem um brasileiro que possa jogar no futebol chinês dentro das características que eles querem lá. Então eu não tenho que trazer o futebol brasileiro para dentro da China. Eu tenho que trazer o meu talento, as minhas funções e adaptar aquilo que eles querem dentro do padrão que eles esperam. E a partir do momento que eu comecei a aprender, comecei a ler o manual chinês, ler o manual asiático daquilo que se espera de um volante, a minha produtividade aumentou, a minha confiança aumentou e o que aconteceu? Ano após ano eu vou renovando, independente da minha idade, estou fazendo 34, renovei por mais 1 ano e meio e cada dia que passa eu vou ganhando mais confiança, por quê? Porque eu aceitei o desafio de ser aprendiz, mesmo sendo brasileiro e mesmo tendo 34 anos de idade. E às vezes acontece que eu até sei algumas soluções, até sei algumas coisas a mais, mas eu preciso entender que eu estou no país, estou numa diferente cultura, estou num país diferente, estou em outro contexto esportivo, então eu baixo um pouco a minha bola, volto à condição de aprendiz e é isso que tem me tornado diferente na terra que eu jogo. Logo você vai precisar conhecer as ferramentas, saber fazer os encaixes e essa tua mesinha, essa tua vida emocional vai precisar dar o suporte para tudo aquilo que vai acontecer na tua vida a partir do momento que o teu talento puder vir à tona. Quando os atletas têm muita capacidade técnica e física, mas não têm uma capacidade emocional e mental de suportar essa questão técnica e física, o que acontece? Ele explode, joga muito, vira celebridade, mas aos poucos o seu rendimento começa a cair, ele começa a perder força e ele não tem um suporte emocional para aguentar tanto o sucesso quanto o fracasso. Ou seja, a construção da nossa vida precisa ser uma construção em que seja sólida e poder viver as variantes que existem no futebol. Tanto o sucesso quanto o fracasso não são fáceis de serem administrados. E por isso é tão importante, nesse momento, a estrutura mental. E é por causa disso que eu vou falar em primeiro lugar nesse conteúdo, e estou começando esse conteúdo pela estrutura mental, que vai dar um suporte, vai segurar, vai ser a coluna que vai segurar tudo aquilo que vai acontecer no decorrer da tua carreira.